Oi, eu sou o André. Eu sou a Bruna. Então a gente quis fazer esse vídeo para comentar um pouco sobre as eleições americanas, né? Tudo bem, a gente mora no Brasil, né? Mas acho que nada impede da gente comentar sobre a eleição de um país que a gente sabe que, pelo bem ou pelo mal, tudo que acaba acontecendo lá acaba afetando o mundo inteiro, né? Não só lá, né? Se a gente for começar pela questão do dólar, né? O dólar aí tem especialistas que alegam que pode chegar a R$ 6 no final do ano. Claro que vai depender tudo aí de como que vai sair todo esse resultado da judicialização que eles estão fazendo lá, né? Que o Trump parece estar, como que eu vou dizer assim, tipo, não está reconhecendo que ele perdeu, né? Não está sendo um bom perdedor, digamos assim, né? Então vai tudo depender disso daí, né? Deve sair até o dia 14 de dezembro o resultado final, né? Que estão contando alguns votos em alguns estados, né? Então, se a gente for traçar um paralelo com o que está acontecendo aqui no Brasil, né? O nosso presidente Bolsonaro, ele foi muito eleito na esteira da questão do Trump, né? Que eles têm um alinhamento muito semelhante, né? Tem um presidente também nas Filipinas, chama Rodrigo Duterte, também que ele tem esse alinhamento semelhante também com o Trump, de certa forma com o Bolsonaro também, né? Mas eu acho que as semelhanças meio que acabam aí. Acho que o Trump, apesar de ser um ser humano muito complicado, para se dizer o mínimo, né, para a gente não cometer nenhuma grosseria ou ser muito rude, né, ele é muito mais inteligente que o nosso presidente, né? Então já tem essa questão aí, né? E com certeza agora, né? Tipo, é só questão realmente de sair o resultado final dia 14 de dezembro, mas com certeza o Biden que vai ganhar, até porque ele já tem todos os delegados, né? Porque a eleição lá, ela não é em voto direto como aqui, né? Você vota no seu estado em delegados, e aí se esses delegados, aí o que tem a maioria dos votos naquele estado, vamos supor, Califórnia tem, sei lá, 30 delegados. Aí se o candidato 1 ganha do candidato 2, os 30 votos, os 30 delegados contam para o candidato que teve mais votos. Aí você vai fazendo uma somatória ao redor nos estados, né? E o que aconteceu foi que uma meia dúzia de estados, na verdade, o Trump está falando que está tendo fraude, porque são estados que normalmente os republicanos que ganham, que é o partido do Trump, e agora tá tendo uma reversão, né? Então, assim, acho que, tipo, eu não sei se é uma questão assim que o mundo, os americanos viram que ele é um cara que não é preparado, né? Teve todo esse rolo da pandemia esse ano, que é uma coisa que realmente acho que ninguém viu chegando, né? Ninguém viu no retrovisor isso chegando, essa questão da pandemia. Então Você não quer explicar pra gente como é que funciona essa diferença de republicanos e democratas? Se a gente for falar a bem grosso modo mesmo, É só um resumo. os republicanos seriam assim mais à direita, né? Eles seriam assim mais liberais, pró-mercado, pró-capital, né? Então por isso da identificação que o Bolsonaro teve com ele, que o Bolsonaro ele meio que se elegeu nessa esteira, né? De assim de ser, como é que é mesmo, ser conservador nos costumes, liberal na economia, né? E é meio que os republicanos são. Agora, os democratas, que é o partido do qual o Biden faz parte, ele já é assim mais alinhado a pensamentos que são tradicionalmente de esquerda, né? Que tem que ter uma proteção social, que os pobres têm que ter alguns tipos de bolsa e coisa e tal, que deve-se olhar para a questão da natureza e não só para o capital também, né? É claro que aí vai depender, claro, dos interesses políticos de cada um, porque obviamente, né? O mundo é muito mais complexo do que preto e branco, né? E os políticos, às vezes, para satisfazer esses interesses, vão jogar um pouco dos dois lados, caso precise, né? Para manter suas bases de apoio, o que quer que seja, né? Então, a gente está sentindo que, de uma maneira geral, esse movimento que está começando lá do Biden ter ganho, né? Acredito que seja uma guinada mais assim, porque o Biden nem é considerado totalmente de esquerda, seria assim mais centro-esquerda, mais de centro, né? Porque
ele tem umas políticas lá que ele vai tentar implantar uma espécie de SUS, que o Obama começou a implantar isso daí, só que o Trump, quando ganhou, reverteu um monte de coisa, né? Então aquilo, provavelmente é 99% de chance que ele vai ganhar. Acho que muito dificilmente o Trump vai reverter isso daí na justiça ou tudo mais, até porque ele fica alegando, né, que a eleição foi fraudada e tudo mais, né, mas... e o que você acha se a gente for comparar com o Brasil, assim, dessa questão? Tipo, você acha que isso vai enfraquecer o Bolsonaro agora? É claro que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né, mas... A gente não sabe, mas eu acho que é um sinal, né? Tanto que a gente vê que o Bolsonaro mostrou um pouco de nervoso, um pouco de tensão, tanto que ele não parabenizou o novo presidente dos Estados Unidos ainda, sendo que vários países já fizeram. E eu acho que isso é uma onda mesmo, assim como teve essa onda que veio dessa crença, né, desse tipo de ideologia, se é que a gente pode chamar assim, nós vamos ter agora uma outra onda de uma volta ao que a gente tinha antes, mas de uma outra maneira também, porque eu acho que isso transformou tudo. Acho que é importante a gente lembrar também da eleição do Trump, das fake news, daquele projeto que teve, daquela empresa, como é que chama? Daquela Cambridge Analytica. Cambridge Analytica e outras empresas e outras pessoas que denunciaram isso. E a forma de eleição do Trump também foi bem duvidosa, né? Os meios que ele utilizou para convencer as pessoas. Então, ele pegava informações, os traços psicológicos das pessoas e enviava notícias que faziam aquelas pessoas tenderem a votar nele. Então, isso também não me parece muito ético. E agora nessas eleições eu não consigo ver nada de errado, né? Porque aconteceu a mesma coisa, as pessoas já votavam pelo correio antes, então, ao meu ver, não tem nada de errado, mas é claro que lá eles vão julgar da melhor forma. E aqui no Brasil nós também tivemos um movimento bem parecido. Nas eleições de 2018, o candidato começou a falar que tinha indícios de fraude na urna eletrônica, mas ele mesmo ganhou. Então, assim, tinha fraude ou não tinha fraude, né? Então, pelo que a gente vê e pelo que o ministro falou hoje mesmo na TV, nosso sistema está seguro ainda, nosso sistema eleitoral, e nós não vemos, assim, coisas reais sobre o que eles falam de fraude nas eleições. E também esse movimento de direita contra esquerda, eu acho que é muito, muito ruim para nós como sociedade, para nós que pagamos os impostos e que queremos os serviços em troca disso e queremos os benefícios como sociedade, né? Porque eu acho que tem um pouco de dividir para governar, disso que vem lá do César, Napoleão e a arte da guerra. Uhum. Eu acho que é bem isso. A gente acha que a gente está lutando contra um inimigo e que a gente vai vencer, só que na verdade a gente está apoiando alguém por trás disso. A gente está ajudando alguém a ganhar dinheiro com isso, a gente não está se ajudando. Então eu acho que é uma coisa pra gente parar e pensar. Somos nós, sociedade. Então nós estamos brigando com um monte de parente, um monte de amigo, sendo que a gente devia se unir. Eu acho que é isso que a gente devia pensar agora. E não ficar pensando em direita ou esquerda, que muita gente não sabe o que é direita e esquerda. Então acham que direita é o direito, que é o certo, no sentido de ser certo. E esquerda é comunismo. Só que não é isso. Então eu acho que falta a gente saber mais o que é cada coisa e a gente se unir mais, porque isso causa danos sérios às famílias, que na maior parte das vezes tem problema, porque toda família tem problema, então
as estruturas só se corroem mais ainda. E com essa divisão, os partidos, as coligações também se dividem cada vez mais. E aí fica mais fácil para as pessoas fazerem coisas sem a gente saber, se aproveitarem disso, né? Se aproveitarem dos burburinhos e das notícias falsas. E eu acho que também precisaria de uma regulamentação maior na informação. Uhum. Então, jornalismo, notícias na internet, informações repassadas, eu acho que isso precisaria de uma regulamentação mínima, porque as pessoas entram em pânico, ou as pessoas não vão a lugares essenciais, ou vão a lugares que não precisava ir por informações falsas. Então acho que isso é vital para nós agora. É uma coisa que se tornou essencial, fazer esse filtro. Então acho que poderia ser uma associação entre sociedade, governo e empresas, algo assim, porque também a gente não pode deixar um monopólio, né? Se a gente deixar só o governo filtrando, também vai ter uma tendência. Se deixar só as empresas, também vai ter uma outra tendência. Tem que ver que governo que vai ter interesse também em ficar se associando com a imprensa, né? Que a gente nesse momento está vendo que a polarização tá assim, tá bem um para um lado para o outro, né? Tipo, os dois estão debatendo, assim, se degladiando, né? Tipo. Mas nós temos como se fosse uma imprensa paralela do governo, né? Isso. E não tem nenhum tipo de filtro. Mas... Esse que é o problema. Essa questão mesmo do Biden é aquilo, a gente vai ter muito desdobramento ainda. Agora, o dia que a gente está gravando esse vídeo também é o dia das eleições de prefeitos, né, vereadores no Brasil. A maioria algumas cidades provavelmente vai ter segundo turno, né, cidades maiores. Então a gente vai ver também que se os candidatos que o presidente atual daqui, Bolsonaro, também apoia, se a maioria perder ou ficar assim numa situação muito apertada, caso ganhe, mas assim seja muito apertado, muito provavelmente talvez a gente comece a ver que o apoio do Bolsonaro já não seja tão bom para você se eleger em algum cargo eletivo, né, de política, né? Então, aí isso daí a gente vai ter que ver ainda o que vai acontecer, né? Mas com certeza muita coisa vai mudar do que nesse momento tá aqui, né? O que vai ser a gente não tem como saber muito, mas certeza que muita coisa deve mudar, sim. Então é isso. Então, por esse vídeo, essa foi a nossa opinião. Então, até a próxima. Até.